Graça e paz a todos. Passando aqui para deixar aqui uma reflexão sobre uma pergunta que é bem frequente entre os cristãos. Pastor, por que Deus não ouve as minhas orações? Veja bem que existem respostas bíblicas para essa pergunta. Pessoas que clamam, que oram, que buscam pela madrugada, que vão aos montes, vão à igreja, oram de manhã, de tarde, de noite em busca de uma resposta, porém parece que a oração não passa do teto. Eu tenho uma resposta bíblica para o seu coração. Eu tenho certeza que pessoas que vão ouvir aqui esse vídeo vão se identificar com essa pergunta. Pastor, por que Deus não ouve as minhas orações? Frequentemente nós encontramos pessoas que nos fazem essa mesma pergunta: por que Deus não ouve as suas orações? A primeira resposta bíblica, quando eu abro a Bíblia aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 7, está escrito assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil, como sendo vós os seus cordeiros de graça da vida, para que não sejam interrompidas ou impedidas as vossas orações. Veja bem, para os casados, é claro, os maridos, quando eles clamam a Deus e ficam sem resposta, nós vemos aqui na carta de 1 Pedro, o apóstolo trazendo aqui essa admoestação, que ele procure viver com entendimento com as vossas esposas, que são vasos mais frágeis, né? Já até tive aqui essa questão, um pequeno debate, né, com as pessoas sobre essa questão da fragilidade da mulher, porque elas são mais frágeis. Está falando claramente, obviamente, da sua fragilidade física, né? Pode se tratar também até de uma fragilidade psicológica, mas eu vejo a questão aqui de uma fragilidade física. O homem, ele tem esse poder, né? Essa força física superior, e por isso ele precisa guardar, cuidar, proteger a sua esposa, que é um vaso mais frágil. E está dizendo aqui que ele deve também o quê? Ele deve cuidar da esposa e procurar viver, coabitar, conviver com entendimento, né? Para que as suas orações não sejam interrompidas, não sejam impedidas. Ou seja, o má entendimento, a má convivência dos casais cristãos tem sido, claro que isso serve também para as esposas. Se as esposas não coabitarem com entendimento, com submissão aos maridos, o que é que vai acontecer? No momento que ela for orar, clamar a Deus, ela vai encontrar uma forte barreira para Deus não ouvir a sua oração. Então Pedro vai escrever com grande clareza aqui que os maridos devem coabitar com as esposas. Da mesma maneira, serve também para as mulheres. Elas devem coabitar com entendimento com os vossos maridos, para que as suas orações não sejam impedidas. Tá ok? Então a primeira resposta aqui para alguém que clama a Deus e ora a Deus e fica sem resposta, é porque muitas vezes o marido fere a esposa com palavras, não pede perdão, não faz o conserto com ela, e quando ele vai de joelho, de clamor, pedir a Deus em oração, Deus não ouvirá a sua oração. Tá ok? Agora, a segunda resposta bíblica para o impedimento de Deus ouvir a oração do homem, eu encontrei aqui em Tiago, né, no capítulo 5, do versículo 16. Eu vou estar lendo aqui, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, ok? E a oração feita por um justo pode muito e seus efeitos. Olha que forte. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito e seus efeitos. Então, às vezes, a não confissão das culpas uns dos outros, principalmente dentro da igreja, na casa do Senhor, irmãos que contendem uns com os outros e não se consertam, né? Não confessam as suas culpas uns aos outros,
Isso fere o coração de Deus a tal ponto que vai impedir também de Deus ouvir as suas orações. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito e seus efeitos, tá ok? Agora, um outro fator bíblico que impede, que eu vou mostrar para vocês aqui, é uma causa bíblica também, que impede muitas pessoas serem ouvidas no momento que ele vai clamar a Deus, vai falar com Deus, é a oração do Pai Nosso, que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. A oração do Pai Nosso diz que Deus irá perdoar, né? Ó Pai, perdoa meus pecados, assim como eu tenho liberado o perdão para quem tem me ofendido, né? A gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados, da maneira que nós liberamos o perdão para as pessoas que têm nos ofendido. Então, se eu não libero o perdão para as pessoas que me ofendem, jamais Deus também irá me perdoar. Então, Deus não vai ouvir a minha oração se eu não liberar o perdão para aquelas pessoas que me ofendem, tá ok? Então é muito importante aí, eu deixei aqui, com certeza existem outras respostas bíblicas, né, mais conteúdos bíblicos para a oração ser impedida. Por exemplo, quando eu abro a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, verso 1, olha o que está escrito lá, Isaías 59, verso 1. Eis que as mãos do Senhor não se encontram encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Porém, os vossos pecados e as vossas iniquidades, transgressões, né, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, colocando uma barreira, né, impedindo, encobrindo o rosto de Deus de vós. Então, a iniquidade, o pecado também, ela serve de barreira. O pecado serve de barreira para impedir Deus ouvir nossas orações. Então é necessário estar conectado com Deus na obediência da sua palavra, confessando a culpa uns aos outros, e também para os casados, devemos coabitar com entendimento. Se você gostou aqui desse conteúdo, deixa aqui, aperta no like, dê um like, tá ok? Se inscreve no meu canal, deixe seus comentários, deixa aqui seus pedidos de oração. Eu sou o pastor Rony Pereira, eu vou estar orando sempre pela sua vida. Deus te abençoe grandemente. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.